O Senhor Deus disse a Moisés: Faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. Esse altar será quadrado, medindo 45 centímetros por 90 de altura. Nos 4 cantos haverá pontas que formarão uma só peça com o altar. Revista de ouro puro a tampa, os 4 lados e as pontas, e ponha um remate de ouro em volta do altar. Debaixo do remate, em cada lado do altar, ponha 2 argolas de ouro, por onde passarão os varais com que se carregará o altar. Esses varais deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Ponha o altar do incenso no lugar santo, fora da cortina e diante da arca da aliança onde está o propiciatório. Ali eu me encontrarei com você. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar incenso aromático. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração. Nesse altar não ofereçam incenso comum, nem animais, nem cereais, e não derramem ofertas de vinho sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de purificação do altar, pondo nas suas 4 pontas o sangue do animal sacrificado para tirar os pecados do povo. Isso deverá ser feito para sempre, uma vez por ano. Esse altar deverá ser completamente santo, separado para mim, o Senhor. Olá pessoal, tudo bem? Deus vos abençoe. É um prazer estar de volta com vocês para aprendermos mais um pouco das Escrituras. E desta feita eu quero continuar falando sobre o altar de incenso, que é uma figura de Cristo. E o incenso é uma figura da oração, da intercessão. Veja só. Hoje eu quero frisar as partes dele toda, parte por parte, explicando para vocês, para compreendermos melhor. Deus vos abençoe. Vamos em frente. Pronto. Esse altar ele era feito de madeira de acácia revestido de ouro. Você sabe, madeira de acácia aponta para a humanidade de Cristo, Jesus como homem. Haja vista que isto é uma madeira incorruptível. Então, o único corpo na terra que foi incorruptível, que não teve pecado e não viu corrupção nem na sepultura, como as Escrituras diz, não deixará minha alma na morte, nem permitirá que teu santo veja corrupção, foi o corpo de Cristo. Lembre-se que a noiva é o corpo de Cristo e ela não pode ter corrupção. Então observe. Então isso aponta para a sua humanidade, a madeira de acácia. Uma vez que ele é chamado de quê? Jesus é o nome que foi dado a ele entre os homens. O nome da sua humanidade. Ele nasceu de uma mulher, ainda que não foi do sexo, sem pecado, mas saiu das partes íntimas de uma mulher como um homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. E ele foi chamado aqui na terra de Filho do Homem, pela sua humanidade. Então isso é o que significa a madeira de acácia. E o ouro simboliza a divindade, o Espírito Santo. Agora você veja, como o altar é uma figura de Cristo, era feito de material duplo, madeira de acácia e ouro, mostrando que Cristo era uma pessoa dual em natureza. Ele tinha 2 naturezas, a natureza humana, a madeira de acácia, e a natureza divina, o ouro. Observe, ele não era dual em pessoas.
Se estiver pregando alguma doutrina da dualidade aí, pode jogar fora. Ele era dual em natureza. A natureza humana, a madeira de acácia, e a natureza divina, o ouro, o Espírito Santo. Veja que era só um altar, feito desses dois materiais. Então Cristo é uma só pessoa que tinha duas naturezas, 100% do que eu sou homem e 100% Deus, a divindade nele por completo. Nele habita corporalmente toda plenitude da divindade. Creio que aí você tenha entendido. 100% homem, 100% Deus. Esse altar é uma figura de Cristo. Então, Jesus é o nome que foi dado aos homens e Cristo é o Espírito Santo, o que estava dentro dele. Então forma Jesus Cristo com as duas naturezas. Veja só. Aí eu quero aqui explicar para vocês o seguinte. Esse altar tinha duas argolas. Duas, não era 4. Veja só. Uma argola e a outra argola aqui. Saía dele. Uma argola simboliza a intercessão em carne. Veja, eu coloquei aqui 3 versículos para vocês compreenderem. Quando ele estava aqui em carne, ele intercedeu pelos seus discípulos e intercedeu por nós. Ele disse: eu não rogo somente por eles. Eu rogo por eles aqui. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me destes, porque são Deus. Então, a natureza humana estava rogando por nós, porque nós somos parte, nós somos de quem? De Deus, da natureza divina. Então veja só, ele rogou aqui em carne, ele disse também em João 17,15, não peço que eu os tire do mundo, mas que eu livre do mal. Intercedeu por nós. E também ele disse, não suplico somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então ele suplicou, rogou por mim e por você, para que por intermédio da palavra nós iríamos crer em Jesus Cristo. Certo? Então veja aqui, uma argola, a intercessão, ele carregou, porque a argola era usada para carregar o altar, através dos varais. Ele carregou uma intercessão por nós em carne, e também hoje ele carrega uma intercessão hoje por nós, sentado no trono no céu. Veja, portanto, Hebreus 7,25, portanto, pode também salvar perfeitamente o que por ele se achega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A intercessão não acabou, ele intercedeu em carne e intercede por nós ainda hoje. Ele carrega essa intercessão por nós ainda hoje. Em outro vídeo eu vou fazer a junção do Paracleto entre o Consolador, o advogado Jesus Cristo, para você ver que a intercessão ainda está hoje. A intercessão só acaba quando o último eleito entrar. Veja só. Então ele carrega essa intercessão por nós. Carregou em vida, quando estava em carne humana, e carrega hoje uma intercessão por nós. Isto é a figura das duas argolas que ele carregou esta intercessão por nós. Haja visto que esse altar era colocado incenso, a oração, o incenso. Então, em Cristo estava a intercessão e está hoje. Ele carrega hoje por nós. Ele carregou em vida, porque Isaías disse que pelos transgressores ele intercedeu, e lá no Calvário você vê ele dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Veja só, vamos em frente aqui, vamos para eu não me deter muito, para entender partes por partes. Então veja só, aí eu tenho aqui os chifres do altar. Chifres aponta para poder. Para poder. O poder do animal está no chifre, o seu poder de defesa e às vezes de ataque. Você vê que Jesus Cristo disse assim, ó, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Observe que havia 4 chifres.
apontando para os 4 pontos cardeais, os 4 cantos da terra, e em Cristo estava todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Mateus 25, 18. Então, os chifres apontam para o poder. Existe um poder tão grande na intercessão, que se nós descobríssemos uma vida de intercessão com Deus, veríamos o quanto nós teríamos poder. Veja que chifres só aparecem nos 2 altares. No altar do holocausto, por quê? Porque ali é onde o sangue foi derramado e o poder do sangue é sem igual. E no altar de ouro, o altar de incenso, também porque a oração é um poder grandioso, é uma arma poderosa, é a maior arma que existe para fazer você um vencedor. Louvado seja Deus. E para finalizar, eu vou finalizar com arremate, com a coroa de ouro. Essa coroa aqui era usada para que quando Arão colocasse o incenso e queimasse, as brasas não caíssem. Veja só, é chamado de coroa. Algumas traduções chamam de coroa de ouro. Aí a Bíblia nos ensina que Cristo foi coroado. Na terra, ele foi coroado com uma coroa de espinho. Mas diz a Bíblia que no céu ele foi coroado de glória. A Bíblia ensina isso. Coroado de glória. Então, aí está a figura do altar, parte por parte. O altar, madeira de acácia, com ouro, natureza humana, natureza divina, chifres, o poder, todo poder me foi dado nos céus e na terra. As 2 argolas, a intercessão em vida, e agora ele intercede por nós como sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. A coroa, Cristo foi coroado de glória no céu. Então aí está. Como isto é brilhante, como isto é tremendo, esse altar. E o incenso que era colocado dentro dele para ser queimado é a oração. Nós devemos ser um altar onde está a oração. Que Deus te ajude, Deus te abençoe e que você descubra uma vida de oração com Deus, que isto é a melhor coisa que existe. Deus te guarde.